A partir de agora, para o mundo inteiro, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, a edição semanal 35 do programa Pode Cá Liberados. Hoje, uma ministra que fez história na agricultura, senadora pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, com grandes revelações a seguir. Quem nunca teve vontade de entrar no jogo e bater um pênalti ou de mexer na escalação do time para buscar uma vitória? Então, essa dica aqui é exatamente para você que gosta mesmo de se sentir parte do jogo. Chegou a hora de superar suas expectativas com a Superbet. Sucesso na Europa, a Superbet chegou ao Brasil com tudo, sendo o site de apostas oficial de grandes festivais como Lollapalooza e Rock in Rio e patrocinador master de grandes clubes do futebol brasileiro como São Paulo, Fluminense e América. Abra sua conta e ganhe um super bônus de entrada de até R$500 para apostar em uma variedade gigante de jogos e campeonatos, tornando a experiência de torcer ainda mais super e divertida. Isso é que é ser bem recebido, hein? Além disso, você pode aproveitar as apostas turbinadas com as super odds e contar com o saque rápido. Isso mesmo, recebe o seu dinheiro num piscar de olhos, porque na Superbet todo mundo pode ser super. Superbet, seja super. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo, o coração é aberto, é sincero para o desejo de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos neste 2024. Hoje, fim de semana, é dia de Pode Cá Liberados, um programa de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira. Chegamos à edição número 35 e desta vez com uma convidada para lá de especial, no Brasil inteiro, nas TVs abertas, nas TVs fechadas, em todas, Sky, NET e Claro, e em especial nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, Minas Gerais, comando SBT Alterosa, Brasília, Rede TV, TV Brasília, São Paulo, Grupo Tati, Rio de Janeiro, TV Lagos e em todas as demais capitais, no comando geral da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, e para o mundo inteiro você pode nos ver pelas TVs Smarts, nos aplicativos Android, iOS, Samsung, LG, no comando da Sul TV. Bem, simplesmente, ministra do governo Bolsonaro deixou um legado histórico na agricultura, ela que é engenheira agrônoma, ela queridíssima de todos nós aqui no Senado Federal e principalmente admirada e respeitada, senadora Tereza Cristina. Que privilégio. Muito obrigado, meu querido amigo senador Cajuru, é um prazer poder estar aqui com você. E vou ser entrevistada finalmente por esse mito, senador Cajuru. Não, que mito, que é isso. Bom, primeiro, o Brasil inteiro tem esse reconhecimento. Você tinha essa certeza em função da polarização política, né, entre Bolsonaro e Lula, e você assume, Tereza Cristina, uma pasta tão importante, onde raramente uma ministra se destaca e você vira uma ministra histórica exatamente na agricultura. Você tinha essa convicção ou foi muito difícil nos 4 anos? Cajuru, primeiro eu fui ministra a convite do presidente Bolsonaro, indicado pela Frente Parlamentar da Agricultura, que eu era então presidente naquela época. Importantíssimo. Eu milito na agropecuária, na verdade, desde criança. Meu pai era engenheiro agrônomo, produtor rural. Seu pai formou em Viçosa. Em Viçosa, onde eu também me formei. Né? E a minha trajetória sempre foi sempre foi uma trajetória de produtora, atuante no campo. Eu saí da faculdade e fui trabalhar. Naquela época a agricultura era muito diferente de hoje, os equipamentos eram muito primitivos, vamos assim dizer, em relação ao que nós temos hoje. E eu fui para a fazenda trabalhar, regular plantadeira, saber quantos grãos de soja e de milho caíam, enfim. E entrei na vida pública meio por acaso. Eu fui convidada pelo governador André Putinelli, que se elegeu,
no Mato Grosso do Sul, eu trabalhava na Federação da Agricultura, como diretora. E ele me convidou para ser sua secretária de Agricultura, Pecuária. Era uma secretaria enorme. Agricultura, Pecuária, Turismo, Indústria. Nossa Senhora, enfim, era uma pasta enorme. E eu tive o privilégio de ajudá-lo a mudar a matriz econômica na agropecuária do nosso estado. Por quê? Porque nós tínhamos um binômio, soja e boi. E o governador, ele queria mais. E aí ele falou: Tereza, vamos fazer um programa, vamos trabalhar para mudar a matriz econômica, para industrializar os produtos agropecuários. Então aquilo me deu uma bagagem muito grande. Eu fui secretária por quase 8 anos, saí para me candidatar a deputada federal, que era um sonho que eu tinha de entrar na política. Até porque, Cajuru, eu venho, a minha família, pelo meu lado... O teu avô e bisavô foram governadores do antigo Mato Grosso. Isso. Então eu tinha essa vontade. E ninguém mais, depois do meu avô, entrou na política, na família. Na família. Né? E aí acabei vindo para a Câmara Federal, depois, de novo, me elegi deputada, e aí o presidente Bolsonaro se elege e a Frente Parlamentar indica o meu nome, que ele aceitou prontamente, e aí veio um desafio muito maior, uma responsabilidade que para mim foi gigantesca: cuidar da agricultura do Brasil. E eu confesso a você que eu tive que aprender, que me superar. Eu não conhecia o Nordeste brasileiro. Sim. E ele faz parte dessa pasta. Eu não conhecia muito o Norte, também tive que aprender a lidar, né, e conhecer e ver as necessidades que a agricultura do Norte do país, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, eu conhecia bem. Então foi um desafio enorme, e eu quero dizer para você que eu mergulhei nessa pasta de agricultura. Eu passei a viver, enfim, todos os minutos daquele período pensando em como ajudar os produtores brasileiros, que são pessoas que eu tenho aqui. Talvez você me dê a oportunidade de dizer quem são os produtores brasileiros. Sim. E por que hoje nós temos essa produção tão pujante, e o Brasil hoje faz a diferença no mundo com a sua agricultura moderna, sustentável. E então, para mim, eu tive uma pasta em que eu tive que atuar como ministra da Agricultura e Pecuária, Abastecimento e Pesca. A pesca estava no meu ministério também. Naquela época, então, você vê que lá de trás já veio essa minha saga de ter que abraçar uma pasta maior do que outros ministros da Agricultura tiveram que trabalhar. E eu trabalhei tecnicamente, sem olhar, eu olhava a política setorial, para que eu pudesse atender todas as regiões, né, e contemplar a todos que eu pudesse contemplar e fazer essa agricultura caminhar. Na verdade, assim, o ministro da Agricultura, ele tem que acompanhar, porque a agricultura hoje anda tão rápido que a gente tem que correr para não ficar para trás, para andar junto, talvez um pouquinho à frente. Agora, ministra e senadora pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, você atingiu o ápice, o apogeu na pasta da agricultura. Hoje, você a abandonaria, em função de, por exemplo, 2026, você querer reviver o seu avô e o seu bisavô e ser uma governadora do Mato Grosso do Sul? Acho que não. Não? Não. Eu tinha essa curiosidade. Eu me pergunto isso todo dia lá no meu estado. Mas eu acho que não. Eu acho que se eu quisesse ter sido governadora, eu teria sido lá atrás, nessa eleição que eu fiz a opção de vir para o Senado. Eu acho que você ser governador, você tem que ser mais jovem, tá com muita energia, não é fácil essa pasta, tem muitos problemas, né? Enfim, eu acho que aqui no Senado eu também ajudo muito o meu estado, mas sobretudo eu consigo ajudar o Brasil em diversos nichos que eu conheço, que eu atuo, e para mim tem sido uma experiência ímpar o Senado, porque aqui, como você sabe tão bem quanto eu, a gente trabalha diversos assuntos, diversos setores. A diversidade das coisas que passam por nós e que a gente tem que estudar, tem que aprender, tem que saber para poder dar um voto consciente é muito grande. Então, para mim tem sido um aprendizado enorme o Senado Federal. Eu estou muito feliz em ser senadora pelo meu estado, Mato Grosso do Sul. E todos nós, e atuante. Bom,
Para quem aí do outro lado não sabe, senhoras e senhores, meus únicos patrões, a senadora Tereza Cristina, ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, ela simplesmente, no seu dia a dia aqui, ela é objeto de orientação, de conversa, de diálogo. E aí tem gente que fala assim, Cajuru, mas ela é diferente dos bolsonaristas, porque ela já esteve, inclusive, no seu partido, Cajuru, o histórico PSB de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, e ela foi líder, inclusive, na Câmara do PSB e hoje ela está no PP. E eu fico conversando com membros da Executiva Nacional do meu PSB, cujo sou líder da bancada há 4 anos aqui no Senado, e todos têm a melhor lembrança tua. Como foi viver num partido socialista como o PSB e hoje está vivendo num partido progressista como o PP, senadora? Bom, primeiro eu preciso dizer por que eu fui para o PSB. Você sabe que, infelizmente, no Brasil, essa definição de partidária, ela não é uma coisa ainda muito ideológica. Então, você tem as conveniências locais, né? O governador André Pitinelli me disse, olha, você vai para o PSB porque eu tenho um compromisso com Eduardo Campos de fazer um deputado federal pelo PSB no Mato Grosso do Sul. E eu acho que você é o nome que eu posso oferecer e que tem chances de ser eleita. Então eu fui. Confesso a você que no início fiquei preocupada, porque eu sou uma conservadora. Né? Eu sou uma pessoa que tenho os meus princípios, eu sou de centro-direita. Né? E aí eu falei, mas isso não vai ter um conflito? Não, mas você vai conhecer. Eu conheci o então Eduardo Campos, candidato a presidente da República, com quem eu tive algumas vezes e que me causou a melhor impressão. Eu também. Ele era um homem diferenciado. Totalmente. Né? Totalmente. E ele me convenceu, né, na conversa que nós tivemos, que ele ia fazer um partido onde ele estava trazendo pessoas do meu campo de pensamento ideológico também, porque ele queria fazer um partido maior, um partido que o ajudasse num projeto de nação. Isso. E então eu vim para o partido junto com Heráclito Fortes, junto com o Fábio do Piauí, um grande deputado, foi senador também. Eu acho que ele é um grande pensador da política brasileira, conhece tudo, né? Desde a nossa Constituinte até hoje. Então estava Heráclito, veio o Fábio Garcia do Mato Grosso, o Saquete do Mato Grosso, o Fernando Bezerra de Recife, filho, né? Fernando Bezerra, filho, enfim. Então nós éramos um partido um pouco, vamos dizer, mais aberto do que tinha sido no passado. Sem radicalismo. Sem radicalismos, enfim. Eu tive uma experiência, para mim, que me marcou profundamente. Eu não sei se você sabe disso. Não sei. Eduardo Campos me liga, eu estava no meio da campanha, pedindo votos para deputada federal. Ele me liga e me diz assim, Tereza, eu gostaria muito de conversar com você. Eu amanhã estou indo para Guarulhos. Essa eu sei. Pode continuar. Seria a minha próxima pergunta, inclusive. Guarujá. Eu estou indo para Santos, tem uma feira de tecnologia. E se você pudesse me encontrar lá, seria muito bom, preciso conversar com você. Eu estava no interior do estado do Mato Grosso do Sul, no sul do estado. Peguei o carro, viajei a noite inteira, fui para, não sei se foi Cascavel e Maringá, acho que era Maringá. Peguei um avião, fui para Guarulhos, desci em Guarulhos e desci para Santos. Para Guarujá, né? Para a base aérea do Guarujá. Um temporal, assim, uma coisa horrível, de um tempo muito ruim, fechado. Chego lá, ficamos esperando o Eduardo. O avião dele. O avião. E eu vi quando o avião demorou, atrasou, ele estava no Rio de Janeiro, eu vi quando o avião pousou e arremeteu. E aí eu vi quando veio uma major da aeronáutica correndo e esse avião sumiu da tela. Então eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas, com certeza, que soube da morte, do acidente, que depois se comprovou com a morte de todos que estavam naquele avião naquele dia, inclusive o Eduardo Campos.
que eu acho que o Brasil seria diferente se ele tivesse sido eleito. Eu não tenho nenhuma dúvida. Até eu não sei o que ele queria falar comigo, mas assim, sinto que foi uma perda enorme para a política pessoal, para a família, para todos os amigos, mas para a política brasileira. Senadora, não tem como não perguntar para ti isso. Para senadora e para mulher brasileira sensata como você é, Tereza Cristina, foi realmente um acidente? Eu tenho dúvida. Olha, pelo tempo, né, pelo clima, né, daquele dia, eu até, quando ligaram do Rio dizendo que estava atrasado, eu até falei para a pessoa que estava lá esperando, que era também do partido, enfim, era da comitiva do presidente, do candidato Eduardo Campos, eu disse, será que não era melhor ir para Guarulhos, que tem mais... enfim, tem mais condições de pousar naquela pista com esse tempo, né? Aí, não, aqui a pista tem também, nós temos aqui os equipamentos para pousar o avião, enfim. Então, eu não sei te dizer, mas assim, é muito difícil, mas a gente tem aí toda uma apuração que foi talvez um erro do piloto, enfim. Quando arremeteu, parece que é um avião seguro, mas meio complicado, que fizeram uma manobra, eu não sei, aí eu não posso acompanhar. Mas a gente tem que acreditar, quer dizer, existem muitas teorias da conspiração, não sei te dizer. Mas que tem uma dúvida, tem. Né? Essa dúvida porque ficou. Esse avião, ele é de todos os governadores americanos, e lá nunca nenhum caiu. E no Brasil caiu com o Eduardo Campos e com aquele ministro, o Teori, lembra? Né? Quer dizer, então, que fica uma dúvida para muita gente, a gente não pode julgar, mas que existe, né? Agora, só para concluir essa primeira parte, antes do menor intervalo da televisão brasileira, senadora Tereza Cristina, então, para ti, se ele estivesse vivo, hoje, ele seria presidente da República, Eduardo Campos? Olha, eu acho que ele tinha muita chance. Ele era uma jovem liderança, né, que tinha um projeto para o Brasil diferente, né? E que eu acho que, eu não sei se naquela eleição ele seria eleito, mas ele com certeza era uma liderança que, se não fosse eleito naquela eleição, poderia ter participado de outras eleições. Eu acho que ele era um líder nato, ele tinha essa liderança e a gente sentia isso fazendo campanha. As pessoas lá no Mato Grosso não tinha nada a ver, ele é de Pernambuco, mas a gente sentia que ele era um homem muito carismático, né? Sem dúvida alguma. Bem, vamos ao menor intervalo da televisão brasileira, o primeiro, e voltamos para outros assuntos, a questão dos produtores deste país, a agricultura deste país, outros assuntos políticos, evidentemente, aqui no Pode Cá, liberados em rede mundial de televisão. Voltamos já. Vai levando. Na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a pose para Sandoval. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Pode Cá liberados. Oferecimento Superbet, seja super.
Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, para o mundo inteiro no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. E atenção, vem aí a Rede TV, também transmitindo este programa aos domingos às 10h30 da noite. O podcast Liberados na sua penúltima parte com esta ministra da Agricultura que deixou um legado histórico e que hoje é senadora pelo Mato Grosso do Sul. Senadora Tereza Cristina, no meio da primeira parte da entrevista, eu vi que você gostaria de falar sobre os produtores rurais do Brasil, sobre a produção do Brasil, o que se destaca mais, o que te empolga mais na agricultura do nosso país. E eu fico muito feliz porque eu tenho você como exemplo, como referência, por ser chamado em Goiás de senador do agro, porque eu estou constantemente com eles pelo que eles representam no meu amado estado de Goiás. Senador Cajuru, o Brasil há 50 anos atrás, ele era um importador líquido de alimentos, né? Importava leite, importava uma série, trigo importamos até hoje, mas uma série de produtos, porque nós, com esse país enorme, né, com esse território que é um continente, né, tínhamos que importar porque produzíamos muito pouco. E nós tivemos aí o legado, primeiro o Cirne Lima, que foi um grande ministro da Agricultura, é quem começou toda essa modernização, pensou o futuro da agricultura, e o Paulinelli, que trabalhava com ele, quando ele renuncia, pede para sair do ministério, ele ficou 1 ano, Paulinelli assume e era um homem também muito à frente do seu tempo. E resolve treinar pessoas, nós vimos que nós precisávamos de pessoas capacitadas para fazer a mudança que a agricultura brasileira precisava. E então começou, aí depois veio a Embrapa, enfim, e veio o projeto do Cerrado, que deu a possibilidade dos nossos estados, o seu e o meu, poderem ter essa produção altíssima que nós temos hoje. Isso começou lá atrás com um programa que Paulinelli, junto com os japoneses, desenvolveram aqui para o Cerrado. Mas aí dizendo o seguinte, o produtor rural, ele sempre, primeiro ele não tem medo, né? Ele perde, ele ganha, porque ele é uma indústria a céu aberto, ele vive os intempéries climáticos, ou excesso ou falta de chuva, enfim. E a tecnologia chegou e esse produtor rural aprendeu a produzir e a usar a tecnologia. E hoje, o produtor brasileiro, ele é exemplo no mundo. Eu viajo muito, vou para os Estados Unidos, agora há pouco estive lá olhando um negócio super importante de edição gênica para fazer novas cultivares, novas sementes aí mais apropriadas a esse clima seco que nós estamos vivendo e contra algumas pragas, enfim. Mas quando você chega lá, você vê que nós não devemos nada a ninguém. Nós estamos à frente do grande mundo da agricultura mundial. Nós estamos à frente desse pessoal. Eu, quando fui ministra e comecei a participar dos fóruns internacionais, eu vi que nós precisávamos mudar a nossa postura, porque nós tínhamos que parar de pensar que nós éramos um país de terceiro mundo, mas na agricultura não. Nunca. O Brasil, ele senta à mesa dos grandes hoje. Por quê? Quem faz a segurança alimentar de um país como o nosso, de 212 milhões de habitantes, mas a gente ainda alimenta muita gente, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, não pode achar que não faz a coisa certa. Problema temos, todos têm, mas o agricultor brasileiro, ele aprendeu a se tecnificar, ele usa tecnologia de ponta, ele faz diferente do resto do mundo. Agora, ele se comunica mal. É isso que nós precisamos levar. Outro dia, aqui só para dar um exemplo, veio aqui uma senadora e alguns deputados da Noruega. Sim. E o Brasil, a gente fala de meio ambiente, né? O Brasil, o produtor rural brasileiro, desmata. Eles vieram e foram conhecer o interior, não ficaram em Brasília, aqui nos nossos gabinetes, no Itamaraty, não, mas eles foram ao campo. Eles falaram,
como mentem a respeito de vocês lá fora na Europa. Olha, que bom saber disso. Então, eu acho que nós precisamos mudar o nosso discurso, nós também. Problemas nós temos, claro que temos e temos que corrigir. Num país como o nosso, da dimensão do nosso, mas nós temos coisas que nenhum outro país do mundo tem e o agricultor brasileiro cumpre. Olha só, o Código Florestal mais rígido do mundo. Ninguém, você conta nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de fazer isso agora. Olha, lá nós temos que manter uma reserva legal, particular, né, que a gente tem que cuidar e manter de 20% em alguns biomas, chegando a 80% no bioma amazônico. Eles não acreditam, eles acham isso inacreditável. E a gente assim mesmo consegue ser competitivo. Mas isso não foi porque o mundo lá fora nos exigiu. Isso é porque o Brasil tomou essa decisão. E o Congresso passou 10 anos discutindo e aprovou uma lei que é referência para o mundo. Agora, nós não podemos toda hora estar querendo modificar essa legislação que, pela complexidade e pela rigidez dela, nós estamos demorando um tempo maior a conseguir aplicá-la 100%. O agricultor, o produtor rural já fez. Agora, o governo não fez. O governo que eu digo é o Estado brasileiro. Sim. Não é esse governo ou outro governo. O Estado brasileiro ainda não conseguiu cumprir, né, com as regras que o Código Florestal trouxe para essa parte, para esse lado da moeda. E nós precisamos implantar o Código Florestal e deixar que o produtor ele faz a parte dele sem nenhum problema e vai continuar fazendo essa agricultura moderna que o Brasil se acostumou a fazer e faz. Ministra e senadora do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, além de ser um símbolo de competência, eu sei que você é um símbolo de ética. E talvez nessa pergunta, por ética, você prefira não respondê-la integralmente ou vai querer. Hoje, no Ministério da Agricultura do governo Lula, é o nosso ex-companheiro aqui do Senado, Carlos Fávaro. Para ti, ele está fazendo um trabalho que mantém aquele mesmo trabalho seu nos 4 anos do governo Bolsonaro, ou ainda temos muito a fazer e estamos falhando de forma sincera? É muito ruim você ficar avaliando, né, depois que você sai de um lugar, o que o outro está fazendo. Mas eu acho que o ministro Carlos Fávaro está fazendo aquilo que ele está lá para fazer. Ele continua fazendo aberturas de novos mercados, né? Ele tem se esforçado muito no Plano Safra para entregar recursos para os produtores rurais para poder plantar, e é importantíssimo o Plano Safra, enquanto não se mudar essa metodologia, que eu tenho minhas dúvidas, eu fiz isso também, né, dentro do período que eu passei à frente do Ministério, e ele vem fazendo. Só que o Ministério hoje é difícil até comparar, porque são 2 ministérios totalmente diferentes. Né? O ministro Carlos Fávaro, ele tem hoje um ministério que cuida da agricultura empresarial. Sim. Eu cuidei da agricultura empresarial, da agricultura familiar, do INCRA, que veio junto nesse pacote, que é a parte de regularização fundiária, que eu julgo uma das coisas mais importantes. E esse é um lugar que eu acho que está fazendo pouco, que eu acho que o governo tinha que fazer mais. Durante o governo do presidente Bolsonaro, nós entregamos, além de arrumar a casa, nós entregamos mais de 460 mil títulos de várias categorias, desde os títulos que eram provisórios ainda, mas que importantes para a pessoa ter acesso a crédito, a políticas públicas, até os definitivos. Né? E o governo precisa fazer isso, porque como é que você tem um país onde você está na terra, o governo te deu, mas você não dá o título de propriedade? Então, é uma coisa que fica capenga, fica faltando um pedaço para você poder investir mais naquela propriedade, usar tecnologias, porque quando você tem a segurança de que é seu, inclusive para você dar como garantia no banco, é muito mais fácil. Então, a entrega dos títulos foi uma coisa que me deu muito prazer. Mas o Ministério hoje, voltando aqui, é bem diferente. A pesca também estava lá, sim, que deu muito trabalho na época. O Jorge Seif, que é nosso colega, era o secretário de Pesca e Aquicultura.
enfim, era um ministério com características muito diferentes. Mas o ministro Carlos Fávaro vem fazendo aí um bom trabalho, sim. Eu queria agora entrar um pouco no coração da mulher Tereza Cristina. Você teve um momento difícil quando perdeu o seu pai, teve que voltar para a sua casa e ficar com a sua mãe cuidando dos seus irmãos. Como foi viver isso? Olha, foi também uma experiência, enfim, que eu não gostaria de ter passado, mas que me forjou para ser quem eu sou hoje, né? Eu voltei, fiquei durante 6 meses com a minha mãe, com meu avô, com meus irmãos, e depois voltei para a faculdade para terminar o curso de agronomia lá em Viçosa. Mas foi talvez isso que me deu, enfim, essa coragem, né, de ter que assumir. Eu não tinha outra coisa a fazer, eu era assumir ou assumir. E aí eu fui, ajudei, eu tive um irmão também, que depois de mim, eu tenho mais 2 irmãos homens e 3 mulheres. Nós somos 3 mulheres e 2 homens. Também me ajudaram, mas eu, como mais velha, tive que assumir esse papel, né, de liderar, enfim, enquanto eu não me formava. Depois voltei, até minha mãe, enfim, tá mais tranquila para poder assumir, ficar à frente dos negócios. Mas a gente não escolhe, né? Deus coloca algumas coisas na nossa frente, né? E a gente tem que seguir em frente e fazer o melhor que é possível. Sem dúvida alguma. Foi isso que eu fiz. Claro. Bom, a gente tem que conversar sobre meio ambiente, sobre carbono com a ministra, hoje senadora pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, sem dúvida alguma. E eu sei que você aí do outro lado deve estar assim, o Cajuru não vai fazer aquela pergunta para ela? Porque o Brasil inteiro quer saber a opinião dela. Vocês acham que eu não vou fazer? Vou sim. E é por isso que eu volto para a última parte do Pode Cá Liberados, já e já. Vai levando a jogada na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a pose para Sandoval. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Boa Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Pode Cá Liberados, oferecimento Superbet, seja super. Meus amigos, minha gente, chegou o momento ruim. Televisão tem tempo? Da última parte do Pode Cá Liberados, um programa de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira para o mundo inteiro, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, nas TVs abertas, fechadas, redes sociais, YouTube, canal oficial, @Cajuru, enfim, e também no mundo inteiro pelas TVs Smarts. Senadora do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, que deixou um legado histórico como ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, está com a gente e a pergunta dura, não é dura, é porque ela tem a postura dela e a coragem. Por que tanta diferença entre ti e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva? Parece até que você adoraria que tivesse uma outra ministra no lugar dela, Tereza. Não, quem sou eu? Eu não sou presidente da República. Essa é uma... Mas se fosse presidente, eu acho que você não a escolheria como ministra do Meio Ambiente. A minha divergência com a ministra Marina Silva, com todo o respeito,
É porque eu acho que ela não conhece o agro brasileiro. Ela não conhece os produtores brasileiros. Então, quando ela fala, agora nós estamos aí com incêndios criminosos, né? Claro que eles são feitos por humanos, mas são criminosos. Ela não pode jogar essa pecha em cima do produtor rural. Queimar uma área uma propriedade, num momento como esse, numa seca como nós estamos vivendo, é o produtor rural tacar fogo na casa dele. Né? Então ele vai jogar contra ele. Eu hoje falava mesmo com o secretário lá do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, que Mato Grosso do Sul tem uma peculiaridade. O secretário de produção é secretário do meio ambiente também. E eu conversava com ele sobre o Pantanal. Olha, o fogo do Pantanal, que esse ano começou mais cedo, como é que é? Não, aqui nós temos todo um aparato de satélite para saber o nexo causal do incêndio. Então, quando acontece o incêndio, nós colocamos, né, o ponto, pegamos a imagem do satélite e voltamos até o início para saber como começou, onde começou. Então, eu vou te dar eu até vi esse vídeo, fiquei assim, perplexa, mas olha o que pode acontecer. Um caminhão foi levar combustível numa propriedade, atolou, porque o Pantanal não tem estradas, você anda, né, trilheiros, a gente chama lá no nosso estado. E o caminhão atolou, o motorista fez força com o caminhão, a roda ficou em falso, esquentou o motor e pegou fogo. Pegou fogo no caminhão. Ele gravou, o próprio gravou. O que aconteceu? Este incêndio do caminhão causou um incêndio que pegou 150 mil hectares no Pantanal por conta da secura. Agora, ele fez isso propositadamente? É claro que não, foi um acidente, mas olha, né, o que acontece. Aí foi o produtor rural que meteu fogo na propriedade dele, porque tinha chamado um caminhão para levar o combustível. Então, você tem coisas... Então, eu discordo da ministra, porque eu acho, primeiro, que ela tem que falar bem de um setor que tem puxado a economia brasileira, que tem levado, e que é um setor que hoje, no Brasil, nós somos super sustentáveis. Super. A agricultura brasileira é feita plantando na mesma área 2 a 3 safras no mesmo ano. Isso chama poupa-terra. Em vez de você estar desmatando, abrindo novas áreas, o produtor rural está fazendo o quê? Ele está maximizando e utilizando a terra para produzir mais, uma produtividade maior, no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Né? E usando o quê? Usando técnicas sustentáveis, de fazer massa matéria orgânica para melhorar aquele solo, enfim, plantio direto. O Brasil faz plantio direto hoje, começou como uma técnica há uns 25 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje, ninguém faz mais agricultura comercial sem ser com essa prática, que você coloca o quê? Você pega a palha que sobrou, você incorpora aquilo e aquilo degrada e forma matéria orgânica, melhorando o nosso solo. Então, a ministra Marina, eu acho que ela precisa falar com mais vontade, mais a favor da produção brasileira, dos agricultores brasileiros. É claro que tem aqueles maus, em todos os setores, onde não tem, né? Mas eu gostaria que a ministra tivesse mais orgulho dos produtores brasileiros que fazem a diferença, que mantêm as suas reservas legais, que cuidam da sua APP, porque ele é o primeiro a ser influenciado quando o problema do meio ambiente afeta diretamente a sua produção. Então, essa é a minha discordância com ela. Acho que ela ouve muito as ONGs e ouve menos o setor que tem feito tanto por esse país. Te entrevistar, senadora Tereza Cristina, significa papo cabeça. Eu vou aproveitar então a sua cabeça para saber o que você pensa sobre carbono e os ativos ambientais brasileiros. Eu acho que o Brasil é o lugar, é o país que pode sair e ter o protagonismo nesse mercado de carbonos. Só que nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes, dependendo de como é que nós vamos fazer essa regulamentação, a gente pode engessar, né, e
não conseguir usar todo o potencial que o Brasil tem. Eu tive, agora há pouco tempo, discutindo com a senadora Leila, mas ela é a relatora do projeto de mercado de carbonos. Por que a agricultura não entrou? A agricultura não entrou porque ela não quer. Não, porque as métricas que nós precisamos para a agricultura, nós ainda não temos. As métricas usadas no mundo, apesar da agricultura não estar em lugar nenhum no mercado de carbono ainda, mas as métricas europeias não são apropriadas para a nossa agricultura, que é tropical, que é uma agricultura própria. Então, o que é que nós convencionamos? Que a agricultura vai entrar a hora que ela estiver pronta com essas métricas, porque a agricultura brasileira ela vai ser uma fornecedora de créditos e não ela não pode ser penalizada, que hoje ela seria no estágio que nós estamos ainda sobre as métricas aí, a avaliação de carbono para as diversas atividades agropecuárias. Mas eu acho que rapidamente a Embrapa já está estudando, eu mesma fiz um compromisso, estou colocando emendas minhas individuais na Embrapa, para que a Embrapa possa estudar rapidamente o efeito da pecuária, da agricultura, para a gente ter isso pronto para este mercado, que o produtor ele tem que também se beneficiar, né, pelo pagamento de serviços ambientais que ele presta já ao Brasil há muitos anos. Eu queria sair um pouco da política e da agricultura e contar a vocês de todo o Brasil que entre os jantares na minha casa semanalmente, tanto com quem é da oposição como quem é da situação, eu convivo bem com todos, graças a Deus. Dos 81 senadores, eu só quero distância oceânica de um. Pronto. Os outros 80 eu tenho relação fantástica, mesmo com opiniões divergentes. Aí veja bem, foi para minha casa o meu padrinho de casamento, músico brasileiro mais respeitado no mundo inteiro e mais tocado, o Ivan Lins, e eu falei para ele quem estaria no jantar. Falei, senadora Tereza Cristina vai, Leila do vôlei vai. Ele, eu quero muito conhecer a ministra Tereza Cristina. E lá nós ficamos um tempão conversando, ele se apaixonou pela sua pessoa, pela sua postura, você também por ele, pela música dele. Então eu quero agora entrar um pouco em música e literatura. O que elas significam na vida de Tereza Cristina? Olha, muito. E eu, assim, me desculpem os jovens, né? Mas eu acho que a música da minha época, ela é muito melhor que as músicas que nós temos hoje. Ivan Lins um abraço, Luan Santana. Da minha terra. Eu também gosto, né? Mas assim, eu acho que nós vivemos, eu tive o privilégio de viver a minha juventude ouvindo músicas maravilhosas. E eu acho que Ivan Lins faz parte desse período que nós tivemos aí uma quantidade enorme de bons compositores, de bons músicos na música brasileira. E a gente anda aí pelo exterior, volta e meia você ouve bossa nova, muito mais lá fora do que aqui hoje. Na Europa, você vai nos restaurantes, nos bares, a bossa nova está tocando. Né? Nós tínhamos que resgatar de novo, eu acho, talvez seja um saudosismo meu, mas resgatar essa boa música que nós... enfim, que para os meus ouvidos é o que me faz muito bem. Sem dúvida. O Chico Buarque, mesmo que essa agressividade que às vezes há contra ele por questões políticas, por ele ser de esquerda e ser Lula, a pessoa esquece do talento musical dele. O Chico, para você, musicalmente, continua importante na sua vida? Com certeza. Eu acho que, assim, eu acho que a gente... aquilo que você falou, nos jantares da sua casa você convida uma senadora como eu de oposição e convida, enfim, um ambiente eclético, mas a gente tem que se respeitar. Sim, claro. Né? Antes de tudo. Nunca tivemos uma discussão em 5 anos e meio. Então eu acho que pensar diferente faz parte, eu penso diferente de você em muitas coisas, mas eu acho que nós nos respeitamos e o bom é que eu posso tentar te convencer, não sei se vou conseguir, mas eu posso usar bons argumentos. Você já me convenceu em algumas. Para a gente se convencer daquilo que é melhor para a vida das pessoas, que é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando melhorar a vida dos brasileiros, votar bons projetos, né, para o Brasil.
independente das nossas ideologias e das nossas convicções. Eu sei que a gente pensa diferente de muita coisa, mas nós nos respeitamos e nós convivemos harmonicamente. Felizmente. A reforma tributária, voltando à senadora Tereza Cristina, a reforma tributária, ela está ferindo muito o agro ou pouco? Olha, a gente vai ter que... Eu acho que essa reforma ela é tão complexa que nós vamos ter que ver durante aí a implementação dela como é que vai. A princípio, não. Na Câmara, a reforma que saiu da Câmara, o agro, ele foi contemplado com os seus pedidos para que, enfim, ele não fosse tão afetado. Então, hoje, aqui, quando volta para o Senado, são poucos os pontos que nós temos para serem inseridos. O que nós precisamos é manter o que foi conseguido, as vitórias que tivemos na Câmara dos Deputados. Agora, no mundo não se taxa comida, né? Tem muitos países que a alíquota é zero, né? Outros, você tem as menores alíquotas incidem sobre os alimentos. Por quê? Porque o alimento, sem alimento, ninguém vive, né? E num país como o nosso, de diferenças tão grandes sociais, nós precisamos ter alimentos baratos para alimentar principalmente a população mais vulnerável do nosso país. Então, a cesta básica ela é fundamental, né? Que tem aí as alíquotas ou zero ou 60% a menos, né? Só se paga 40% sobre aqueles produtos que são essenciais, mas não tão quanto o arroz, o óleo, o feijão, o macarrão, o açúcar, enfim, aquilo que compõe as carnes, as proteínas, aquilo que compõe a cesta básica. Eu acho que a reforma tributária me preocupa, senador Cajuru, na alíquota. Porque mesmo que a gente tenha posto aquela emenda daquela trava de 26,5%, ainda é muito alto, né? Você olha aí os outros países que adotaram o IVA, você tem taxas aí, com algumas exceções, que o Brasil está ali na exceção dos que mais taxam, né? As alíquotas são de 14%, 11%, enfim, até 15%. E nós já estamos partindo do princípio que talvez 26,5% não será o que nós vamos praticar. Então, eu acho que isso é muito alto. Mas nós temos um período aí ainda de transição, e as distorções eu acho que vão poder ser corrigidas. O ponto básico para mim da reforma vai ser a simplificação, porque nós temos um manicômio, né, de legislação, de legislação tributária nesse país. Eu acho que se a gente conseguir essa simplificação, já é um avanço. E aí a gente trabalhar, né? Nós não podemos ter governos gastadores, os governos precisam gastar, não é governo mínimo, mas é o necessário. Sim. É isso, é aquilo que a população precisa de entrega de serviços. Então você vê uma Noruega, ela cobra muito imposto, mas ela entrega muito para o cidadão. Então é isso que nós precisamos aprender a praticar nesse país. Perfeito. Senadora Tereza Cristina, é uma pergunta importante, a última politicamente, para a gente entrar no quadro mais esperado do programa Pode Cá Liberados, definem uma palavra. Objetivamente, a minha propositura foi escolhida como a melhor pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e por muitos senadores, inclusive com os quais e senadoras eu conversei. O fim da reeleição no Executivo para prefeitos, governadores e presidentes a partir de 2030, tendo de 4 para 5 anos o mandato, e alinharmos as eleições gerais do Brasil a cada 5 anos e não mais a cada 2 anos. Qual é a opinião de Tereza Cristina, senadora da República? Totalmente convergente. Eu acho que eleições a cada 2 anos criam uma despesa enorme. Você tem o Estado parado, seja para as eleições municipais, olha agora, né? Aí o prefeito ele tem que suspender algumas obras, a chegada de recursos, porque ele não pode utilizar no período eleitoral. Quanto custa isso para o país? Então, as eleições a cada 5 anos, eu concordo. Sou contra a reeleição, eu acho que a reeleição tem trazido aí mazelas para o nosso país, né? E nós precisamos, assim, discutir esse ponto, mas eu concordo na maioria dos pontos que você colocou na sua propositura aí, num projeto de lei
para as eleições, para o período eleitoral brasileiro. Perfeito. Chegou o momento, então, de defina em uma palavra. Bem, defina em uma palavra agricultura, senadora ministra Tereza Cristina. Pujança. Em uma palavra, olha aí. Em uma palavra, defina por fineza Mato Grosso do Sul. Paixão. É o estado que eu nasci, que eu vivi, que eu tive meus filhos, enfim, e que as minhas raízes estão lá. Então, paixão. Família. Família é tudo, né? Eu sou casada há 47 anos 47? com o mesmo marido. Com o mesmo marido. Tenho 2 filhos, tenho 2 netos lindos. A família é o pilar, é a base para a vida da gente. É o pilar, como a liberdade de expressão é o pilar de qualquer democracia, não? Sim, com certeza. Definindo em uma palavra agora nomes. Em uma palavra, Lula, presidente. Oposição a ele. Define em uma palavra Jair Bolsonaro. Gratidão, porque me deu a oportunidade de trabalhar pelo Brasil, naquilo que eu sei fazer, que é pelo agro brasileiro, e que eu pude ter muita liberdade de trabalhar. Em quem eu coloquei, a responsabilidade era totalmente minha. Eu não tive indicações, eu tive que montar um time e trabalhar, e o presidente Bolsonaro me deu essa oportunidade. Então, eu sou eternamente grata a ele por isso. Em uma palavra, defina por fineza, Tereza Cristina, senadora, a classe política. Todos nós precisamos da classe política, né? Agora, nós precisamos fazer boas escolhas. É isso, saber quem nós queremos que esteja lá nos representando. Em uma palavra, defina por fineza a polarização hoje no Brasil politicamente. Não é só no Brasil, é no mundo. Nós estamos vivendo um período de transição, na minha opinião. Transição do que se pensar, enfim, essa transição com o que nós estamos ganhando com a tecnologia, né? Quando a gente tem aí as redes sociais. Antigamente, para eu falar no telefone, quando eu morava em Viçosa, eu pedia ligação de manhã e iam me chamar de bicicleta para eu falar à noite em casa. Hoje a gente fala com o mundo, na hora, com qualquer um. E isso trouxe mudanças profundas para a sociedade. E nós estamos vivendo essa transição hoje, na minha opinião. Por que a senadora Tereza Cristina, toda vez que usa a palavra no plenário ou sobe à tribuna, nunca usa ódio? Discorda do governo Lula, mas nunca com ofensas. Por que você é assim, ao contrário de tantos outros? Eu acho que o respeito, que é uma palavra que hoje é muito pouco utilizada e muito pouco praticada. Eu acho que o respeito é bom. E quando você precisa mandar uma mensagem, você não precisa ser agressivo. Você tem que usar as palavras certas, ser duro, mas você não precisa desrespeitar ninguém. E agora, para fechar, define em uma palavra Tereza Cristina. Uma mulher simples, de hábitos simples e que tem muito respeito por todos. Diálogo. Tereza Cristina é diálogo. É verdade. Por falar uma pessoa simples, qual é o seu prato predileto? Vários. No meu jantar tinha galinhada, tinha fruto do mar. Adoro. É? Eu adoro as comidas que têm um vínculo com a roça. Uhum. Galinhada, rabada, ossobuco, enfim, guisado. As nossas comidas da nossa região. Claro. Goiás, Mato Grosso do Sul, tem comidas, e Minas, né, que é a nossa origem, tem as melhores comidas do mundo, eu acho. Tá. Um cantor em uma palavra, eu Ivan esqueci. Lins. Olha lá, gente, sabia. E o Ivan Lins sabe que tem uma novidade. Aguarde, grande padrinho Ivan Lins, por essa novidade. Senadora Tereza Cristina, ministra histórica do governo Bolsonaro, neste final de semana, na nossa edição 35, foi um privilégio te entrevistar, dividir ideias, dividir opiniões e principalmente apresentar ao Brasil o que você pensa, que às vezes algumas pessoas ainda não sabiam, da forma como você vê e enxerga o país e como você o quer
muito bem, especialmente na agricultura. Muitíssimo obrigado de coração. E obrigado por gente como você existir, porque aí vale a pena acreditar ainda na raça humana. Tá? Muito obrigado, Cajuru. E a vocês, todos e todas, Deus e saúde, agradecidíssimo. E na próxima quarta-feira, 11h30 da noite, tem a reprise em rede mundial de televisão, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Minas Gerais, SBT Alterosa, Brasília, Rede TV, TV Brasília, São Paulo, Grupo Tati, Rio de Janeiro, TV Lagos e para o mundo inteiro pelas TVs Smarts. Agradecidíssimo. O mundo inteiro acaba de ver pela TV Meio, a emissora que mais cresce no país, mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados. Na próxima quarta-feira, 11h30 da noite, tem reprise desta entrevista exclusiva.